Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte de Jesus. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central de Taguatinga e a nossa disciplina, você sabe, Relacionamento Discipulador. Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Bom dia, meus irmãos. Que o Senhor Jesus esteja com vocês. Espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam bem, guardados pelo Senhor nesses dias tão difíceis que temos vivido. Eu sou o Mateus, ela é a Glaucilene, minha esposa. Nós vamos ministrar uma aula para revisar um pouco do nosso conteúdo. Na última semana, o pastor Elias Dibe, o outro professor da nossa classe, finalizou o estudo do livro Raízes, que é o livro que nós temos utilizado como livro base para o nosso estudo do relacionamento discipulador. Assim, né? Estava errado, desculpa. E nós então vamos dar continuidade hoje fazendo um compilado geral, um resumo daquilo que nós estudamos ao longo dos últimos meses, tá bom? Vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que possa falar ao nosso coração. Você que é da nossa igreja, que é desta classe, e você também que é de outra classe, vai estar assistindo essa aula, ou até mesmo você que não é da nossa igreja, vai estar acompanhando esta aula, seja muito bem-vindo. Que a palavra de Deus possa falar no seu coração. Vamos orar? Deus Santo, Deus querido, nós queremos te agradecer por este momento que o Senhor nos permite estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nós sejamos alimentados pelo teu Espírito e edificados pela tua palavra. Recebe o nosso louvor e nos orienta para que cada vez mais nós possamos multiplicar discípulos de Jesus. Esta é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como a gente vai recapitular, alguns conhecimentos, eu espero que você esteja com tudo aí na sua memória sobre a nossa mãozinha, a nossa árvore de igreja multiplicadora, que são os nossos princípios. Vamos ler juntos para a gente lembrar? Oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Esses são os nossos 5 princípios e aqui na nossa classe nós estudamos especificamente sobre a evangelização discipuladora. Por quê? Porque a evangelização discipuladora acontece através do discipulado, do relacionamento discipulador. E aí nós podemos ler juntos João 15:8. Vamos ler? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Somos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, o nosso objetivo é cumprir a grande comissão. A base da igreja multiplicadora, a base do relacionamento discipulador, é cumprir a grande comissão ensinada por Jesus, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os versos 19 e 20. Você pode ler comigo também. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando a gente pensa na grande comissão, nós já falamos muito sobre o Ide de Jesus, sobre o proclamar a mensagem da salvação. Mas o que nós descobrimos nesse texto precioso da palavra de Deus é que o cerne, o centro da grande comissão, da multiplicação de discípulos, não está apenas no ir. Ele está, antes do ir, no fazer discípulos. Nós devemos fazer discípulos. Esse é o alvo. Nós devemos multiplicar os discípulos de Jesus. E aí, quando nós multiplicamos os discípulos de Jesus, nós vamos ao encontro das pessoas, nós vamos em Samaria e até os confins da terra. Nós ensinamos e nós batizamos essas pessoas, novos discípulos de Jesus. É isso mesmo, meus queridos irmãos. Quando nós pensamos sobre discipulado, o que nós temos estudado na nossa classe, quando nós pensamos nos elementos do relacionamento discipulador, nós vamos nos lembrar que a ênfase de tudo que nós temos falado enquanto visão de igreja multiplicadora está exatamente nesse ponto. O ponto de nós podermos reproduzir aquilo que nós aprendemos de Jesus na vida de outras pessoas. Muito mais do que falar de pequenos grupos multiplicadores, que é algo que nós temos feito também como igreja, estamos treinando a primeira
turma de líderes que nós chamamos de pequeno grupo multiplicador protótipo, para que nós possamos ter pequenos grupos funcionando na nossa igreja, para que você também no futuro seja um líder de pequeno grupo da nossa igreja, para que nós possamos ter essa vivência, não apenas no templo, mas também nas nossas casas. Aliás, como nós temos tido nesse tempo, né, por conta das circunstâncias. Mas a ideia é que cada casa nossa possa ser um espaço onde o evangelho é pregado, onde vidas são alcançadas, onde vidas são transformadas pelo poder do evangelho. Então, quando nós pensamos sobre isso, nós vamos nos lembrar que o discipulado, ele começa então com a dedicação, com a entrega, com a oferta da minha vida para poder investir na vida de outra pessoa. Uma coisa que você não pode esquecer é que quando nós falamos de RD, relacionamento discipulador, quando nós trabalhamos esses elementos que trabalhamos nos últimos meses, é para que você se lembre que você precisa ser alguém digno de imitação. A condição básica para que alguém possa fazer discípulos é ser imitável. Nós temos o nosso alvo principal na pessoa de Jesus. Jesus chamou pessoas para segui-lo baseado no que ele falava, no que ele era e no que ele fazia diante das pessoas. Então, para que nós também possamos fazer discípulos de Jesus, nós precisamos ser dignos de imitação. Ser dignos de imitação, assim como o apóstolo Paulo, não é mesmo? Foi ele mesmo que disse que nós devemos ser imitadores dele como ele o é de Cristo. Paulo, assim como eu e você, era uma pessoa imitável. Nós devemos ser pessoas imitáveis. Nós podemos ser pessoas imitáveis, porque nós imitamos a Cristo. Amém, irmãos? Muito bem. E quando nós, então, nos preocupamos com isso ou nos dedicamos a cuidar de outras pessoas e a sermos pessoas que compartilham o Evangelho através das nossas vidas, então isso vai fazendo impacto, vai fazendo diferença na vida das pessoas. Fazer discípulos é isso. Fazer discípulos é influenciar outras pessoas, é liderar. Então, é claro, meus queridos irmãos, que nós somos imperfeitos. Nenhum de nós é perfeito, nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas limitações, mas nós precisamos estar em direção a nos aperfeiçoarmos na presença do Senhor. Sabe o que eu lembro quando eu penso nessa frase, que nós devemos ser pessoas imitáveis, embora não sejamos perfeitos, da responsabilidade de cada crente. Às vezes, na nossa vida cristã, a gente é crente da porta de fora da nossa casa para lá. Às vezes a gente é crente fora do nosso trabalho. Às vezes a gente é crente fora da rodinha de amigos da nossa escola, da nossa faculdade. Ser imitável vai exigir de nós uma postura de cristão em todos os momentos. Dentro de casa, fora de casa, no trabalho, fora do trabalho, junto dos amigos e longe dos amigos. Em todos os momentos precisamos ter postura de pessoas imitáveis. E ser um imitador de Jesus é parecer com ele. Logo, o que Cristo espera de nós é que sejamos pequenos cristos na vida das pessoas. Exatamente, meus queridos irmãos. Sabe por quê? Leia comigo esse próximo slide. A comunicação do Evangelho, aliada ao relacionamento discipulador, com o objetivo de fazer discípulos multiplicadores. Isto é o que nós chamamos de princípio da evangelização discipuladora. Então você alia o RD com a necessidade, com o objetivo de comunicar o Evangelho. Esse é o princípio, esse é o propósito. Na verdade, nós não queremos trazer simplesmente uma nova estrutura para a igreja. Não queremos simplesmente acabar com tudo que nós fazíamos ou fazemos, porque nós fazemos coisas muito boas. Mas o que nós queremos é que todos os crentes em Jesus, todos aqueles que fazem parte da nossa igreja, possam ter este objetivo de vida, compartilhar o Evangelho através dos seus relacionamentos. E isto é que é fazer discípulos através de uma dinâmica de RD, através de uma dinâmica de relacionamento discipulador. Exatamente. Sabe aquele evangelismo que você já faz? Quando você já sai da sua casa na intenção de entregar um folheto, um panfleto, ou de abordar alguém, ou de falar com alguém sobre Jesus, na evangelização discipuladora, você fará isso muito mais, porque esse será o seu novo estilo de vida. Cada momento uma oportunidade de compartilhar de Cristo. Quando alguém te perguntar sobre política, você falará sobre política à luz do que Cristo falaria.
Se alguém te perguntar sobre o amor ao próximo, você falará do amor ao próximo à luz de como Cristo nos ensinou a amar o próximo. É trazer para o nosso estilo de vida, para a nossa vida prática, a racionalidade, a intenção mesmo de contagiar as pessoas com o Evangelho Salvador de Jesus. Por essa definição, então, que o nosso irmão Glaucilene está falando, o discipulado é isso, meus queridos irmãos. É o processo de fazer discípulos multiplicadores por meio do relacionamento intencional de um discípulo, no caso somos nós, com uma outra pessoa, visando também torná-la discípulo de Jesus. Esse conceito é muito importante. Leia mais uma vez, está na sua tela, porque é muito importante que esse conceito esteja muito bem estabelecido na sua mente e no seu coração. RD é isso, é você se aproximar de pessoas. E olha que oportunidade nós temos nesse período, né, de pandemia. Nós estamos em casa, nós não podemos nos relacionar tão fisicamente com as pessoas nesse período, mas nós podemos, através do uso da tecnologia, nós podemos nos aproximar das pessoas, mandar mensagens, fazer telefonemas. Se você não tem o seu cartão-alvo de oração, você pode escrever num papel o nome das pessoas por quem você vai orar todos os dias, com o objetivo de interceder pela salvação delas. Tá bom? Isso é muito importante para nós, não é verdade? E por que nós fazemos isso? Porque mais do que sermos boas pessoas e ajudarmos as pessoas e agirmos corretamente em sociedade, nós queremos que as outras pessoas se encontrem com Jesus também. Por que nós devemos praticar a evangelização discipuladora? Não apenas para abençoar a vida das outras pessoas, porque nós devemos fazer isso, mas devemos principalmente para que essas pessoas com quem nós nos relacionamos, que nós conhecemos, tenham a oportunidade de conhecer Jesus como nós conhecemos. Exatamente. Bom, agora a gente vai passar para vocês um pouco daquilo que a gente trabalhou nos últimos domingos, nas últimas semanas, os elementos do relacionamento discipulador, do livro. Mostra mais uma vez no nosso e-mail, para a gente poder ver, tá? Só um detalhe, vocês estão me vendo às vezes abaixar a cabeça aqui na nossa transmissão, é porque eu estou comandando aqui a transição dos slides do computador, tá? Exatamente, a gente está aqui com um aparato para poder ministrar a aula para vocês. Então, quando eu abaixar assim os olhos, é porque eu estou comandando a transição dos slides aqui, tá bom? Muito bem, então você vai ver agora a imagem aí do acróstico Raízes, né? Quando a gente tem na tela do computador, você está vendo aí, ou pelo seu celular, nós temos então os elementos do relacionamento discipulador, que são estes: relacionar-se, acolher, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o evangelho e solicitar contas. Então, meus queridos, nós vamos trabalhar um pouco desses elementos, resumidamente, na aula de hoje, no restante da aula de hoje, para que você possa fixar esses conceitos que nós estamos trabalhando. E uma novidade, preste atenção, na próxima semana, no próximo domingo, dia 24, no horário aqui da nossa aula, às 9 da manhã, a nossa aula será um pouco mais interativa. Sabe como? Nós vamos fazer uma reunião pelo aplicativo Zoom. Todos nós estaremos juntos na sala, você vai receber pelo WhatsApp, você que está cadastrado na nossa lista de transmissão da nossa sala, o link para que você possa participar através do Zoom. A gente vai conversar, vai tirar dúvidas e vai poder sedimentar um pouco mais o nosso entendimento e o nosso conhecimento, tá bom? Então já fica marcado, se você está assistindo essa aula em outro horário que não domingo pela manhã, será no domingo, dia 24 de maio, às 9 da manhã, a nossa aula interativa através do Zoom, ok? Vamos então passar aqui pelos elementos do relacionamento discipulador. O primeiro deles é o relacionar-se. Discipular, dentro da visão de igreja multiplicadora, é isto, é relacionar-se. Discipular e relacionar-se, por quê? Porque foi assim que Jesus fez. Jesus, quando escolheu seus discípulos, ele não apenas ensinou aos seus discípulos como numa escolinha, os discípulos sentados e ele ensinando o conteúdo que os discípulos deviam aprender. Não, Jesus, ele andou, caminhou, se relacionou com aqueles discípulos. E você pode ver aí no próximo slide também, o relacionamento discipulador de Jesus, como ele aconteceu. Jesus, pois, se retirou dali para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos.
Quando Jesus ficou com seus discípulos, nós entendemos que Jesus se assentou com eles, conversou com eles, participou da vida deles. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Mais uma vez, Jesus gastando tempo com seus discípulos, dando atenção aos seus discípulos. E mais, e que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. A gente percebe que o ministério de Jesus, os 3 anos que nós temos descritos na Bíblia, foi vivido intensamente ao lado dos discípulos. Jesus nunca estava sozinho. Onde ele estava, uma multidão o seguia, mas sempre os seus discípulos estavam com ele. Estavam com ele em momentos de oração, estavam com ele em momentos de festa, estavam com ele caminhando, estavam com ele enquanto ele curava e fazia milagres. E assim eles iam se relacionando e aprendendo de Jesus. A intensidade do RD de Jesus é o nosso próximo slide, você pode acompanhar também. Os discípulos se tornaram mais próximos do que a sua família natural. Olha aí toda a referência bíblica que você pode conferir na sua Bíblia, de como Jesus se tornou amigo muito chegado dos seus discípulos. E de como os seus discípulos o tinham como família, mais chegados do que um irmão. Jesus amou os seus discípulos até o fim. A gente percebe que até o último momento, Jesus esteve à disposição dos seus discípulos. E já numa aula anterior nós citamos, que mesmo após a sua ressurreição, Jesus se ocupou em se relacionar com seus discípulos. Jesus também serviu aos discípulos, dando exemplo para eles de como nós devemos tratar uns aos outros, sendo sempre o menor entre todos, servindo uns aos outros. Jesus dividiu com seus discípulos os seus sofrimentos. Jesus compartilhou com seus discípulos a sua morte. Jesus compartilhou com seus discípulos as suas orações, a sua dor pelas pessoas que estavam perecendo sem ele. Então Jesus se relacionava com os seus discípulos de maneira intencional também. Por isso, meus queridos, nós precisamos criar em nossa agenda o espaço para investirmos tempo em quem nós desejamos discipular. Se nós não fazemos isso, se nós não criamos espaço na nossa agenda para que nós possamos nos relacionar com as pessoas, mandar mensagens de forma intencional, gravar áudios orando pelas pessoas, separar tempo para orar por elas, para estar em oração por elas, nós não vamos conseguir desenvolver uma dinâmica de relacionamento discipulador. É muito importante que nós desenvolvamos ações intencionais. É muito importante que nós possamos investir tempo na vida de outras pessoas, mesmo nesse período de pandemia, isso é possível. Ok? Ok. E o segundo aspecto aqui da nossa raiz, raízes, que você vai ver aí na nossa arvorezinha já se formando, é o acolhimento, o acolher. O relacionamento discipulador de Jesus envolve acolhimento. E você pode ler comigo também os textos da Palavra de Deus que nos respaldam para afirmar isso. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. O acolhimento é marca característica de Jesus. Jesus, ele veio para os seus não o receberam, é o que a Bíblia nos diz, e ele veio para todos os outros, para os gentios, para os que não criam nele. E assim deve ser o relacionamento discipulador. Nós precisamos acolher as pessoas, não apenas os nossos domésticos da fé, mas principalmente aquelas pessoas que ainda não têm um relacionamento com Jesus. Como é que funciona isso na prática, meus irmãos? O que nós queremos é ver as pessoas salvas em Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo. Aliás, por isso também nós estamos na nossa campanha, durante esse mês, de oração pelos nossos familiares que não conhecem a Jesus. Jesus transforma a minha família. E fazendo este acolhimento, aproximando-nos das pessoas, nós queremos também que as pessoas se aproximem da igreja. Nós queremos que elas participem também da celebração conosco no templo, quando nós voltarmos para o templo, ou mesmo no estacionamento durante esse período. Nós queremos que, quando os nossos PGMs, pequenos grupos multiplicadores, estiverem acontecendo em nossa igreja, as pessoas do nosso vínculo de relacionamento participem também.
Então é fundamental que nós entendamos o processo do RD como discipulado pessoal, discipulado 1 a 1, também com foco e que nós possamos acolher essas pessoas para o nosso pequeno grupo, quando estiver se reunindo, ou na nossa casa, ou na casa de uma outra pessoa, e também para a nossa igreja como um todo. O discipulado 1 a 1, você vai ver nessa tela aí, funciona dessa forma. O discipulador, no caso você, se multiplica a si mesmo enquanto mantém vínculos com discípulos que podem ou não se conhecer. Então você é um discipulador que vai procurar uma pessoa, depois vai procurar uma segunda pessoa. Você pode ter alguns discípulos que caminham com você, algumas pessoas para as quais você é referência. É claro que nós, nesse movimento inicial, nós precisamos caminhar com uma pessoa. Não adianta também a gente querer alcançar 3, 4, 5, 6, 7 pessoas ao mesmo tempo, logo de início, porque vai ser infrutífero. A gente tem que investir bem tempo e qualidade de tempo e da nossa própria vida, na vida de uma pessoa pelo menos, para que depois a gente possa caminhar para o modelo de PGM, que é o que está aparecendo na sua tela agora. O discipulador se multiplica nos discípulos enquanto os acolhe em um pequeno grupo. Este é o alvo que nós queremos chegar. É nesse alvo que nós queremos chegar. Nós queremos chegar um dia a ter as pessoas que fazem parte da nossa igreja, todas as pessoas da nossa igreja, podendo se multiplicar uns na vida dos outros. Não apenas o líder de pequeno grupo, não apenas o pastor, não apenas os líderes de ministérios da igreja, não. Todas as pessoas da igreja se multiplicando através dos pequenos grupos. Você traz alguém para o seu pequeno grupo, acolhe essa pessoa no seu pequeno grupo, ela vai se sentir à vontade na igreja. Depois, ela também vai fazer isso com outras pessoas. Sabe o que eu pensei aqui? A gente tá com o pensamento voltado em acolher essa pessoa no pequeno grupo e na igreja. Mas antes, você, discipulador, você acolhe a pessoa na sua vida. Né? Porque para a gente abrir uma agenda, para a gente gastar tempo com alguém, a gente precisa acolher essa pessoa na nossa vida, ela precisa fazer parte da nossa vida. Então, nos momentos importantes da minha vida, essa pessoa também vai fazer parte. Aquilo que foi importante no meu meio familiar também vai ser importante para essa pessoa. Você intencionalmente traz alguém para andar perto de você. E aí que você vai ser imitável, porque a pessoa está partilhando com você no seu dia a dia e pode se espelhar em você. E pode tomar algumas atitudes parecidas com que você toma. E aí nós vamos acolher essa pessoa na nossa vida, vamos acolher no pequeno grupo e na igreja. E é muito importante falar do acolhimento na igreja. Quantas pessoas entram e saem das igrejas, não da nossa ou de outra igreja pontual, mas das igrejas de forma geral? Quantas pessoas se queixam de entrar e sair de uma igreja sem serem notadas, sem serem percebidas, sem serem acolhidas? Às vezes nós fazemos reuniões e as pessoas estão ali e elas não são percebidas. Então o acolhimento ele precisa ser marca registrada do povo de Deus. E sabe por quê? Porque lá no livro de Atos também diz que a igreja ela caía na graça das pessoas. Como a gente cai na graça das pessoas se nós não acolhemos as pessoas? E tem outro detalhe também muito importante em relação a isso, para que a gente possa eliminar de vez quaisquer tipos de preconceitos em relação aos pequenos grupos e ao discipulado 1 a 1. Porque muitas vezes as pessoas pensam que reunir pequenos grupos em casa ou fazer o discipulado 1 a 1 vai tirar as pessoas da igreja, vai tirar as pessoas do templo. Não. Se nós entendermos bem o processo, nós vamos ver, se nós lermos os livros, os capítulos iniciais do livro de Atos, nós vamos ver que no movimento da igreja no primeiro século, as pessoas elas se reuniam tanto no templo quanto nas casas. Não havia concorrência entre estar no templo e estar na casa. Havia complemento, complementariedade. É assim que deve ser. A gente não vai criar pequenas igrejinhas nas nossas casas. Há um texto bíblico que eu quero destacar, Atos capítulo 9, versículo 27. Depois você lê esse texto. Quando nós pensamos em cumprir a grande comissão, nós queremos fazer discípulos, nós vamos em busca das pessoas, nós nos relacionamos com as pessoas, mas nós temos o propósito, nós temos o objetivo também de acolhê-la para nós, para o nosso pequeno grupo e para a igreja. Aliás, a expressão batizar, que aparece em Mateus 28, está voltada para o acolhimento. Do ponto de vista
doutrinário teológico, nós sabemos que se trata de uma ordenança de Jesus para a sua igreja. Mas do ponto de vista relacional, do ponto de vista orgânico, o batismo significa senso de pertencimento. Então você, ao ser batizado, você passa a pertencer àquela comunidade. Você é acolhido naquela comunidade de fé. Isso é muito importante, não é isso? É isso, o nosso batismo também, ele nos torna membros da nossa igreja local, Sim, não é? sim. Que também vem aí reforçar esse senso de pertencimento. Você participa daquela igreja local ao ser batizado, né? Então isso é muito legal também sobre o acolhimento. E aí, seguindo a nossa arvorezinha de raízes, a gente vê que depois de relacionar e depois de acolher, nós temos a intercessão. E a intercessão, a gente não precisa nem dizer que ela de fato é muito importante, não é? Como é que a gente vai abençoar a vida de uma pessoa intencionalmente? Primeira coisa, orando por ela. A oração é o que sustenta tudo. A oração é o que sustenta as nossas vidas. A oração é o que sustenta a igreja de Jesus. E a oração que faz com que o relacionamento discipulador de fato tenha efeito. É pela oração que nós vamos alcançar as pessoas para Cristo. E é pela oração que nós vamos sustentar as nossas vidas uns aos outros. E aí você pode ler comigo também, não é? Os textos da Palavra de Deus, que estão aí no nosso próximo slide, para você pensar e meditar sobre isso. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Oremos para que lhes ensinemos a palavra e para que creiam em Cristo. O Pai lhes guarde e sejam um. Que tenham alegria, Deus os livre do mal, sejam santificados na verdade. O mundo crê em Cristo por meio deles, e o amor de Deus esteja neles. Nós dedicamos as nossas vidas às outras pessoas quando intercedemos por elas. Reiteradamente, o pastor tem falado sobre o cartão-alvo de oração. Isso é muito importante, porque é a oração que nos move. Aqui está o cartão-alvo, aqui atrás você aproximar tem... aqui, ó, aproximar bastante de vocês, ó. Tá vendo para ler? E aqui atrás, pode falar. Dentro aí da nossa evangelização discipuladora, onde vai entrar a oração? Você pode ler comigo aqui no cartãozinho mesmo. A oração, a gente pede a Deus para quê? Prepare o coração das pessoas para receberem o Evangelho. Conceda a você, discipulador, a oportunidade e o poder para anunciar o Evangelho às pessoas. Você ora para que as pessoas se convençam da necessidade do arrependimento e tenham fé em Jesus. Então a oração é o primeiro passo, a intercessão é o primeiro passo. Quando você intencionalmente decide evangelizar alguém através do relacionamento discipulador, a primeira coisa que você precisa fazer é orar por esse alguém. A oração ela vem antes de qualquer atitude. Você começa a orar por essa pessoa. Se for uma pessoa não crente, você começa a orar para que Deus trabalhe no coração dessa pessoa, vá abrindo o coração dessa pessoa. Depois você vai pedir ao Senhor o momento ideal de começar a se relacionar com essa pessoa, o assunto a ser conversado, a abordagem que você vai usar. Depois, cada passo você vai orando. E sempre, desde o primeiro dia, pedindo a Deus pela salvação. Porque esse é o motivo do relacionamento discipulador. O principal motivo do relacionamento discipulador é levar salvação para a vida das pessoas. É nos relacionarmos intencionalmente com não crentes, com pessoas que não conhecem Jesus, a fim de que pessoas conheçam a Jesus. E no relacionamento discipulador também, após conversão, após conhecer Jesus, nós vamos edificar a vida uns dos outros também. O relacionamento discipulador, ele não é restrito ao relacionamento crente e não crente. Sabia disso? Bom, o próximo tópico, para a gente poder avançar, é a letra Z do nosso acróstico, que é o zelo pela pessoa. Nós, então, precisamos zelar pelas pessoas que o Senhor coloca diante de nós para que possamos cuidar dessas pessoas, que possamos exercer o pastorado, o pastoreio intencional na vida das pessoas. Então, é muito importante que você possa estar aberto a isso.
estar aberto a cuidar de outras pessoas. Como a Glauciane falou agora, quando a gente fala de discipulado, a gente não está falando apenas de fazer novos discípulos. É claro que o discipulado está voltado fortemente para isso, porque nós somos chamados a cumprir a grande comissão. Mas não apenas isso. Nós somos chamados também a cuidar uns dos outros. É claro que Deus levanta alguns homens como pastores no meio da igreja, né, para exercer o ofício pastoral, pastorado, como é o meu caso, o caso de outros pastores que nós temos também na nossa igreja, em outras igrejas, mas o pastoreio, ou seja, o cuidado de uns para com os outros, deve ser feito por todos nós. Nós somos chamados a nos pastorear, ou seja, a cuidar uns dos outros em Cristo Jesus. Né? Glauciane vai citar um texto da Palavra de Deus que fala sobre isso. Você pode ler comigo, Mateus 9, verso 36. Diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. A essa altura você já sabe que o ceifeiro é você. Os ceifeiros somos nós, e a seara está ao nosso redor, e nós devemos pastorear as vidas uns dos outros. Claro que nós temos um pastor, que por ofício zela pelo rebanho da igreja, porque essa é a carreira e o ministério que o próprio Deus entregou a algumas pessoas. Mas a cada um de nós, como os discípulos que somos de Jesus, e como discípulos multiplicadores, e como os discípulos que vão trabalhar na evangelização discipuladora, cada um de nós precisa ter sempre em mente, no nosso coração também, que precisamos cuidar e zelar uns dos outros. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos, nós precisamos intencionalmente pastorear as vidas uns dos outros. Não é de maneira geral e macro. Você faz isso cuidando de uma pessoa, cuidando de duas pessoas. Você faz isso se permitindo ser cuidado por alguém. E assim todos nós vamos nos pastoreando e nos cuidando e zelando pelas nossas vidas mutuamente. Depois você pode reler esse texto, o slide desse texto falhou aqui, mas Mateus 9:36 fala isso, né? Jesus olha para as multidões e vê que elas estão sem pastor e diz aos discípulos, né? Roguem ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros para a sua seara. Então, olha só que interessante, Jesus ensinava, pregava e curava a multidão, mas sentiu falta de pastores, cuidadores, acolhedores, discipuladores. Por isso, ele disse aos seus discípulos em Mateus 9:36, roguem para que o Senhor possa mandar mais trabalhadores para a sua seara. Meus queridos, como a Glauciane falou, os trabalhadores somos nós. Por isso, decidir dedicar a sua vida a outros é importar-se com o seu discípulo de forma integral, isto é, zelar pela pessoa. É preocupar-se em levá-lo à maturidade em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, preocupar-se em levar o seu discípulo à maturidade. Nós vamos ver agora que isso tem tudo a ver com o item seguinte, com a letra seguinte do nosso acróstico raiz, não é, Glauciane? Que é muito importante, não é? Nós vamos zelar pelas pessoas e uma maneira de fazer isso é ensinar o Evangelho do Senhor Jesus para as pessoas. O que é ensinar o Evangelho? Ensinar o Evangelho é, sim, dar as instruções, as lições práticas do dia a dia no modelo bíblico. Quando nós nos relacionamos com alguém, num relacionamento discipulador, nós precisamos ensinar a Bíblia para as pessoas, sabia disso? E nós não vamos ensinar apenas abrindo a Bíblia e dando uma aula de teologia ou uma aplicação bíblica sobre alguma lição que a gente leu, sobre alguma parábola, sobre algum texto bíblico. Nós vamos ensinar a Bíblia com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos princípios, com os nossos valores. A Bíblia, ela não é a nossa regra de fé, conduta e prática? Essa é a hora que nós somos chamados a provar disso, a provar isso na vida dos outros, a experimentar viver no modelo bíblico. E aí, vivendo no modelo bíblico, é claro que vai chegar um momento que nós vamos precisar ensinar a Bíblia mesmo,
aquele conteúdo escrito que está ali. Porque as pessoas não sabem, meus irmãos, elas não conhecem a Bíblia. Elas conhecem versículos que elas leem nas redes sociais. Elas conhecem letras de músicas que citam passagens bíblicas, mas elas não conhecem o Senhor que nós conhecemos, que fala através da Bíblia. Como é que Jesus Cristo ensinava o Evangelho, ensinava aos seus discípulos as suas lições? De modo prático. Olha, por exemplo, esse exemplo da viúva pobre que foi deixar a sua oferta no altar. Jesus está vendo essa cena com seus discípulos, depois que ela desenvolve esta ação, ele se volta para os seus discípulos e ele então transmite o seu ensinamento em relação a como nós devemos ofertar. Então ele vai aplicando de forma muito prática aquilo que é o ensino do Evangelho. Meus irmãos, isso é muito importante nós pensarmos a respeito desta dinâmica do ensino do Evangelho, porque discipulado, ele agrega essas duas facetas muito importantes. É o ensino do Evangelho e é a nossa vida, o nosso exemplo, o nosso testemunho. Você não pode discipular alguém na palavra de Deus se você não usa a palavra. Você não pode apenas conversar com as pessoas, jogar a conversa fora, falar sobre o tempo, falar sobre a política, falar sobre a economia, ser uma pessoa agradável no relacionamento, no trato, uma pessoa que tem uma conversa agradável. Você precisa, em algum momento do seu RD, começar a introduzir a palavra de Deus. O discipulado serve para isso. O que a gente fala de discipulado enquanto relacionamento discipulador é porque no passado a gente achava que discipulado era apenas aquele momento onde as pessoas iam para uma sala para serem preparadas para o batismo. Eu passei por isso, o Glaucilene passou por isso, talvez a maioria de nós tenhamos passado por isso, e para nós a experiência de discipulado se resumiu a isso: preparação para o batismo. Na verdade, o discipulado é o que deve acompanhar toda a nossa vida. Ele deve acontecer tanto de forma formal, de modo formal, estando numa sala, estudando a palavra, na escola bíblica, numa classe de discipulado, num centro de treinamento cristão, talvez até num seminário, se quisermos aprofundarmos mais o conhecimento bíblico. Mas ele deve acontecer também de forma ou de modo informal. Ou seja, no dia a dia, a gente conversa com as pessoas e transmite aquilo que a gente crê, aquilo que a gente aprende da palavra de Deus nos nossos relacionamentos. Ok? Um outro texto bíblico de exemplo que vai aparecer aí é o pedido que os discípulos fazem a Jesus para que possam aprender a orar, para que Jesus Cristo possa ensinar a eles como orar, lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. Um outro texto de exemplo, João capítulo 4, quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos que o mais importante não é a comida, não é a comida que pode saciar o corpo, mas é cumprir a vontade de Deus através do cumprimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí, quando você decide ser um discipulador, alguém que vai investir na vida de alguém, é claro que você vai investir no conhecimento bíblico dessa pessoa, mas é claro também que você vai investir na aplicação bíblica na vida dessa pessoa. Isso é amar, é zelar, é cuidar, é acolher e é parte muito importante do relacionamento discipulador. E uma maneira excepcional de se fazer isso, de se investir no conhecimento da palavra, é através da escola bíblica. A escola bíblica é uma ferramenta fundamental para nos discipularmos uns aos outros, para discipularmos as pessoas que ainda não conhecem Jesus, para discipularmos as novas gerações, porque na escola bíblica nós estudamos, nós aprendemos a palavra de Deus, porque nós amamos a palavra de Deus e nós acreditamos na palavra de Deus. Então isso para nós tem que ser um valor de tamanha grandeza que a gente não abra mão do ensino da palavra de Deus. Muito bem, é isso aí. Está com a gente ainda? Está acompanhando essa aula diferente? Estamos chegando lá. Bom, a última letra do nosso acróstico, para a gente poder encerrar esse apanhado geral, é a letra S, que é a solicitação de contas. Então nós somos chamados também a solicitar contas, a prestar contas uns aos outros nessa dinâmica do relacionamento discipulador. Não é para que a gente fiscalize a vida de outra pessoa, não é para que a gente se coloque numa posição superior a outra pessoa, né? A pessoa vai ter que pedir para mim para fazer alguma coisa, vai ter que pedir autorização para fazer. Não, nada disso.
Nós não queremos criar dependência nossa. Na verdade, aqueles que nós chamamos de nossos discípulos, eles são discípulos de Jesus. Você não precisa ficar com medo, com receio de usar essa nomenclatura, Não. de chamar alguém de seu discípulo. Nenhum problema em relação a isso. Paulo faz isso na palavra e não há nenhuma dificuldade em relação a isso. Mas você deve ter a consciência de que você é apenas um espelho de Jesus. Então, aquela oração de João Batista, em João capítulo 3, versículo 30, precisa ser muito presente na nossa vida quando nós pensamos em discipulado. Quando João Batista diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, quanto mais Jesus Cristo crescer dentro do seu coração, dentro da sua vida, quanto mais ele for perceptível na sua caminhada, mais impactos terá na vida das pessoas que você discipula. Mas a prestação de contas ou a solicitação de contas nesse processo é muito importante para que nós possamos ajudar as pessoas, como nós fazemos com os nossos filhos, a caminharem, a crescerem, a se desenvolverem na vida. E no caso específico dos nossos discípulos, a se desenvolverem na fé em Jesus. Né? De ordem prática, a gente pode dizer então que a solicitação de contas ela funciona mais como o quê? Como um encorajamento. É um encorajamento mútuo, né? Na solicitação de contas, você vai conversar lá com a pessoa com quem você está se relacionando. E aí, meu amigo, minha amiga, você orou essa semana? Aquela causa que a gente estava orando junto foi respondida? Aí a pessoa pode dizer, não, essa semana eu fiquei muito abatido, tive muitos problemas no trabalho. Aí você vai dizer, olha, mas os nossos problemas, as nossas causas, nós vencemos na oração. Então, se você não está conseguindo orar hoje, eu vou orar aqui agora com você. E vou pedir a Deus que te dê forças para orar amanhã. Simples. Isso é solicitação de contas. Às vezes essa expressão assusta, né? As pessoas acham que vai ser uma invasão da nossa vida, da nossa privacidade. Não, não vai, meus irmãos. E o relacionamento também, é importante dizer isso, ele vai ter níveis, não é? Não é no meu primeiro dia de RD com uma pessoa, não é no meu primeiro mês, no meu primeiro semestre. O tempo, quem vai determinar é o Senhor. Mas a intimidade do relacionamento, ela vai acontecer na medida que caminhamos juntos. Não é assim em todos os relacionamentos da nossa vida? É verdade, com certeza. Colossenses falou uma coisa muito importante, meus queridos, que é o entendimento de que nós não vamos controlar a vida das pessoas. É encorajar. Então, por exemplo, quando você diz para alguém que é importante ler a palavra de Deus, você depois vai perguntar para ela se ela está conseguindo se desenvolver na leitura da palavra de Deus. Mas não para constrangê-la, não para que ela se sinta diminuída porque você está perguntando isso, ou porque ela não está conseguindo ler como poderia a palavra de Deus. Não é isso. Mas é que a gente não tem como avançar, senão, a não ser que a gente queira permanecer sempre no mesmo nível da caminhada cristã. E eu não estou falando só das pessoas que a gente discipula. De jeito nenhum. Nós também. Nós também. Você quer, daqui a 10 anos, estar no mesmo nível que você está hoje, em relação à sua caminhada com Jesus? Ou você quer ter avançado? Você quer ter alcançado vidas? Você quer ter discipulado pessoas? Então você precisa se aplicar também no conhecimento da palavra de Deus e no compartilhar a palavra de Deus para outras pessoas. O chamado Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 em diante, Jesus Cristo ele fala das bem-aventuranças e ele no final diz assim para os seus discípulos, olha, se vocês sabem dessas coisas, vocês serão bem-aventurados se fizerem. Então nós temos aquele ensino lá do Sermão do Monte, que Jesus Cristo fala em todo o seu ministério, e no final do seu ministério, ele diz para os seus discípulos, se vocês colocarem em prática aquilo que vocês aprenderam, na verdade aqui se trata, em João capítulo 13, se trata do momento em que Jesus Cristo está se despedindo dos seus discípulos, né? Já caminhando para o momento de ser entregue nas mãos das autoridades para ser crucificado, para morrer por nós. Então Jesus Cristo tem aquele momento lá de lavar os pés dos seus discípulos e depois que ele faz isso, ele ensina os seus discípulos dizendo, olha, tudo que eu ensinei para vocês, tudo que eu ensinei ao longo de todo esse período, vocês me viram fazer, vocês me ouviram o que eu falei, se vocês praticarem isso que vocês aprenderam, vocês serão felizes. Então ele estava solicitando contas dos seus discípulos, dizendo, se vocês estão dispostos a colocar em prática o que vocês aprenderam? Então a gente vê que Jesus ele verificava a aprendizagem, não é, dos seus discípulos, e ele também incentivava a reflexão, a autorreflexão, não é? E essa é uma prática que nós devemos ter. Nós temos também outras referências bíblicas para você ver sobre uma verificação de aprendizagem.
E você pode ler lá em Mateus, em Marcos, em Mateus, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Estamos verificando, né? As pessoas diziam o que sobre Jesus? E ele lhes disse, como não entendeis ainda? E ainda mais, Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Então, Jesus aí sempre trazendo a reflexão para os seus discípulos. Também temos ainda outras referências que você pode acompanhar aí na tela com a gente, não é? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes, para que arrazoais e não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? E quando eu vejo Jesus fazendo isso, eu olho para nós nos dias de hoje. Que outra maneira nós temos de nos encorajar a não ser nos afirmar em fé, em lembrar o outro da nossa fé, em lembrar o amigo que, olha, Deus está no controle de todas as situações. Mesmo essa pandemia não saiu do controle das mãos de Deus. Isso é encorajar. Isso é solicitar contas, lembra da sua fé. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Tudo isso é solicitar contas. Decidir dedicar-se aos outros também significa acompanhar o progresso do discípulo. Isso pode ser bem acompanhado por meio de solicitar contas. À medida que perguntamos ao discípulo sobre áreas específicas da sua vida, temos a possibilidade de nos aplicarmos nas reais necessidades a serem trabalhadas. É o exemplo que eu estava dizendo, meus queridos irmãos. Então você diz para o seu discípulo que é importante ler a Bíblia, é importante orar. E você vai encorajar o seu discípulo a fazer isso. Quando você se encontrar com ele, em um outro momento, você vai questioná-lo, você vai perguntá-lo, mas porque ele te dá abertura para isso, a caminhada de vocês te dá abertura para isso. Você perguntar para ele se ele está lendo a Bíblia. Ele pode estar lendo e dizer que está lendo, isso é ótimo. Ele pode não estar lendo e pode dizer que está lendo. Não vai adiantar muita coisa. Não vai significar muito ganho. Na verdade, ele vai estar se enganando a si mesmo. Isso é ruim, é horrível. Ou ele pode não estar lendo e dizer que não está lendo. E você, então, terá a chance, a oportunidade de encorajá-lo mais uma vez. De dizer, olha, eu sei que é difícil, eu sei que são muitas lutas, são muitas distrações, mas eu tenho orado por você, eu tenho colocado você diante do Senhor. E para dizer isso para ele, você tem que orar mesmo, viu? Não diga se não está fazendo. Para que você tenha condições de abrir espaço na sua vida para estudar a palavra de Deus. Então é algo muito prático, mas ao mesmo tempo extremamente necessário na nossa caminhada cristã. Amém. E eu lembrei aqui, pastor, também de uma palavra, uma expressão que às vezes nós não gostamos, né? Que é o exortar. Na solicitação de contas, nós também teremos a oportunidade de praticar o ensinamento bíblico, de nos exortar uns aos outros. Por quê? Porque o pecado, ele está ao nosso redor. O pecado, ele pertence ao diabo e ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, não é mesmo? E buscando a quem possa tragar. E assim, quando nós estamos acompanhando a vida uns dos outros, nós temos a chance de nos exortar e de, quem sabe, evitar que os nossos irmãos, que os nossos amigos e que nós mesmos caiamos em tentação. Olha essa utilidade aí, fala para eles aí, irmã Glocilene, para fixar bem, para ninguém esquecer. Olha aí, gente, chegamos no final, ó. Relacionar, agregar, interceder, zelar, ensinar o evangelho e solicitar contas. Isso, agregar também é acolher, né? Foi o que a gente estudou. Pode ser acolher ou pode ser agregar, trazer para junto. Trazer para junto. Ok? Ok. Nós esperamos que você tenha gostado dessa aula diferente. Primeira vez que nós fazemos isso, né? A gente ficou assim ainda um pouco perdido. Não teve ensaio. Mas quem sabe faz ao vivo, né? Que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, próxima aula, domingo, dia 24, 9 da manhã, vocês vão receber um link para entrar numa sala do Zoom para que nós tenhamos uma aula interativa, tá bom? Se você tiver dúvidas, se você tiver perguntas sobre quaisquer um desses elementos, sobre aquilo que a gente trabalhou nos últimos meses, anota ao longo da semana. Se você tiver condições e tiver tempo,
assista as aulas que já foram ministradas e aquilo que for dúvida, traga para que a gente possa conversar e avançar. Nós temos orado para que você possa ser instrumento de Deus na vida de alguém, na vida de outra pessoa. O desafio é que você possa fazer um discípulo de Jesus Cristo, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar para encerrar nossa aula? Vamos orar? Deus Santo, Deus querido, nós te agradecemos pela sua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós em Jesus e nós podemos clamar ao Senhor, ó Deus, através de Jesus. Nós podemos um dia chegar ao céu através de Jesus. Te agradecemos porque Jesus é real em nossas vidas, porque Ele é importante no nosso viver, porque a Tua palavra é nossa regra, Deus, de fé e de prática. Te agradecemos porque podemos estudar na escola bíblica, ó Deus. Te agradecemos pelo privilégio de Te conhecer. Nessa hora nós oramos e intercedemos por cada aluno, por cada pessoa que assistiu essa aula. Que tudo isso que foi falado, Deus, possa tocar nos nossos corações e nos mover, ó Deus, para a grande comissão de Jesus. E nos mover, ó Deus, a fim de alcançarmos as multidões. Alcance os nossos corações por amor a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Deus Tchau, abençoe. gente. Boa semana para todo mundo. Até Deus domingo. nos abençoe. Até domingo, 9 da manhã. Dia 24, 9 da manhã, na nossa aula interativa, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Acompanhe as nossas transmissões e os conteúdos que nós temos gerado aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Compartilhe os vídeos. Tchau, tchau, tchau.